o que é que a gente tem feito com as dificuldades que a vida nos traz. Hoje eu queria te convidar a refletir sobre isso, mas assim, eu não vou te julgar. Nada do que eu vou falar é um julgamento, mas é uma reflexão para que a gente possa evoluir junto e para que o que vai ser falado aqui hoje esteja fresquinho na nossa mente, para que quando vier uma próxima dificuldade da vida, a gente consiga fazer dela algo bom. Oi gente, tudo bem? Eu vou começar contando assim um exemplo, que é um exemplo que aconteceu assim na vida do meu marido, que eu acho fantástico e que na verdade ontem eu refleti muito sobre isso, por isso que eu tô trazendo esse assunto aqui pro canal hoje. O David nasceu e ele foi adotado assim desde o primeiro momento. Ele foi adotado desde que ele estava na barriga, na verdade. Já tinha a mãe dele adotiva, já estava junto da mãe biológica e já adotou ele desde aquele momento. E essa mãe adotiva, né, a mãe dele, amou, cuidou, protegeu, fez tudo por David durante todos os dias da vida dela, até o último suspiro. Hoje ela não está mais entre a gente e ela foi uma mãe maravilhosa. Ele sempre tem coisas muito boas para me falar dela. Porém, o pai adotivo dele não esteve muito presente na vida dele e ele não teve uma figura paterna. O pai biológico dele veio saber da existência dele há 7 anos atrás. Então ele cresceu até os 33 anos sem uma figura paterna. O que a gente faz com as coisas que a vida, com as dificuldades que a vida traz pra gente? A gente tem a opção A, né? Que é pegar aquilo ali e deixar evoluir numa raiva, numa angústia, num ressentimento e talvez acabar replicando aquilo que aconteceu de tanta raiva e de não encontrar forças e de não ter uma referência. A gente acaba fazendo isso e a gente acaba replicando. Essa é a opção A. Ou a gente tem a opção B, que é pegar aquilo que aconteceu na nossa vida, aquela dificuldade ou aquela falta que a gente teve, aprender com aquela falta e preencher aquilo dentro da gente para que a gente não entregue essa falta para outra pessoa. Ou seja, para continuar no exemplo, né? O David escolheu a opção B. Ele escolheu aprender com aquilo e ser um pai espetacular para os meninos. E ser um pai presente. Ele quer estar em todos os primeiros dias de aula, ele quer estar em todos teve a graduaçãozinha do Dandan, ele quer estar presente nos eventos da escola, ele quer estar presente. Ele muitas vezes está trabalhando à noite, mas ele me manda mensagem para checar como os meninos estão, se eu já ajudei eles a fazer a atividade. Ele pode chegar às 11h30 da noite em casa do trabalho, mas ele vai checar a mochila dos meninos da escola, ele vai dar um beijo nos meninos. Ele é o mais presente que ele pode ser dentro das circunstâncias que nós vivemos. Ele é um pai incrível. Então ele pegou o que aconteceu na vida dele e ao invés de replicar, de usar daquela angústia, daquele ressentimento para replicar, ele usou daquilo, do que ele sentia, do que ele aprendeu, do que ele viveu, para transformar em algo bom. Ele aprendeu o que ele não queria que acontecesse com os nossos filhos e ele fez exatamente o contrário. Ele proporcionou algo que ele não teve. E eu creio que proporcionar algo que a gente não teve é muito difícil. Primeiro porque ao longo da vida a gente vai criando memórias positivas e memórias negativas. Então, né, aqui ó, as memórias vão se acumulando no nosso cérebro e elas vão formando muitas crenças que a gente tem. E acaba que alguns acontecimentos da nossa vida nos trazem crenças limitantes para nós, crenças negativas. E se a gente não tentar reverter essas crenças, não colocar na nossa cabeça pensamentos diferentes, crenças diferentes, para que a gente possa realizar mudança de hábitos, mudança de atitudes, a gente vai ser dominado por essas crenças que a gente acabou adquirindo devido às memórias que a gente viveu. Então a gente precisa reprogramar
aquilo que está no nosso cérebro. A gente precisa retirar aquilo, né? Desaprender aquilo que a gente aprendeu com aquela dificuldade que a gente viveu. E desaprender é mais difícil do que aprender, porque quando a gente vai aprender, a gente tá assim com, né, uma folha em branco e a gente vai escrever e a gente vai aprender, a gente vai armazenar aquilo ali. Mas para eu pegar uma folha que já tá com tudo escrito e sair eliminando aquilo, muitas vezes para apagar ainda fica borrado, ainda fica traços daquilo, e aí eu tenho que vir e eliminar de uma vez por todas e tentar começar uma página em branco e aprender tudo de novo. Então, reaprender é mais difícil, mas a gente pode sim esquecer, a gente pode ser consciente nessa decisão. A gente pode pensar assim, o que é que eu vivi na minha vida que me trouxe as crenças que eu tenho? Com quem que eu aprendi que eu não preciso estar lá no primeiro dia de aula do meu filho? Com quem que eu aprendi que gritar dentro de casa não tem problema? Com quem que eu aprendi que a criança não tem voz? Que ela não pode me falar o que ela pensa? Com quem que eu aprendi a não perdoar o próximo? Com quem que eu aprendi que passar o dia inteiro no trabalho e chegar em casa muito tarde, além do que a hora do meu trabalho, é ok? Com quem que eu aprendi que dá mais importância ao meu trabalho do que a minha família, a ponto de prejudicar os relacionamentos familiares, como se eles não importassem para que eu cresça aqui no meu trabalho? Com quem que eu aprendi que isso é ok? Com quem que eu aprendi que ficar com raiva e alimentar essa raiva e não voltar a falar com a outra pessoa é ok? Então a gente vai lembrar dos momentos que nos deram as crenças que a gente tem aqui dentro. E a gente vai substituir essas memórias que a gente viveu por memórias futuras. A gente vai encher a nossa mente, a gente vai visualizar outras coisas que a gente pode viver. A gente vai visualizar que a gente pode sim ser excelente no nosso trabalho e ser excelente na nossa família, mas é preciso um equilíbrio. A gente vai visualizar que não, gritar com os nossos filhos não é ok. E eu visualizo a nossa família sendo uma família feliz, sendo uma família que respeita o outro, sendo uma família que fala gentilmente. Eu consigo, eu posso. Essa crença não faz parte de mim. Ela foi uma memória que eu tive, mas eu elimino essa memória e eu substituo pela memória futura da minha família sendo gentil um com o outro. Eu substituo a memória de que é ok não ligar para as atividades escolares do meu filho, não ligar para os eventos que fazem parte da vida dele e não se importar com os sentimentos dele. Eu excluo essas memórias da minha mente e eu substituo por visões de mim, sendo uma mãe que se preocupa em todos os acontecimentos, os eventos da vida dos meus filhos, uma mãe que senta, que conversa, que busca se interessar pelos sentimentos do filho. Então eu vou substituir todas essas memórias que eu tenho da minha vida, que foram uma dificuldade, que foram algo ruim, que nos trouxeram crenças erradas, e eu vou substituir por visualizações de crenças, de coisas futuras que a minha família pode viver. E aí eu vou trazer isso à realidade. Então era isso que eu queria trazer para vocês hoje. O que a gente tem feito com as dificuldades que a vida nos traz? O que a gente tem feito com as memórias das coisas que a gente viveu e que nos trouxeram crenças? Vamos substituir isso por coisas positivas e vamos tornar algo que era para ser uma história talvez triste em uma história positiva, em um aprendizado, em uma evolução. Eu te convido a fazer isso na sua vida. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, deixa o seu like aí pra mim. Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. Um grande beijo e fica com Deus.